Treino em foco, flexibilidade. E hoje vocês podem ver que eu estou com um agasalho aqui porque realmente está frio. Um dia não muito bom para gravar, movimentos de flexibilidade que não aquece muito o corpo, mas de qualquer forma está marcado, está agendado para gravar hoje, nós estamos gravando. E hoje o treino em foco, flexibilidade vai entrar com uma região importante de ser alongada e, dependendo da situação, até ampliar a flexibilidade dessa região, fazendo um trabalho de flexionamento, que é a região lombar da coluna vertebral. Inclusive, esse alongamento para essa região lombar da coluna vertebral, passa a ser importante para aquelas pessoas que apresentam lombalgia. Em alguns casos, as pessoas que apresentam lombalgia, única e simplesmente com o alongamento já conseguem ter uma boa diminuição da dor na região lombar. Vejam bem, em alguns casos, não é um tratamento único e certeiro para todos os indivíduos, mas em alguns casos o alongamento dessa região funciona como um fator de diminuição da dor da região lombar para os indivíduos portadores de lombalgia. É uma região também que sustenta muita carga no dia a dia para ficar em pé ou levantando objetos. É uma região que sobrecarrega, às vezes até mesmo sentado, sem uma parte para escorar o tronco na sua parte posterior, numa cadeira que não tem escoro. Por exemplo, um banco acaba às vezes sobrecarregando a região lombar, então o alongamento dessa região ele passa a ser fundamental. Eu vou mostrar hoje para vocês uma mesma técnica de alongamento, uns detalhezinhos que num primeiro momento podem parecer bobos até da técnica de execução, mas que fazem toda a diferença em termos anatômicos de atingir realmente a região lombar para poder alongar com eficiência. E dentro dessa técnica nós vamos ver duas posições, uma em pé e a mesma posição sentada. E aí nós vamos trabalhar a discussão com a ação da gravidade auxiliando mais ou menos durante a execução do trabalho de alongamento com a região lombar. Então vejam bem, em pé, como eu me encontro agora aqui, a técnica para que nós possamos alongar a região lombar é a seguinte: eu vou manter um afastamento lateral dos pés, sempre mais ou menos aproximadamente na largura dos ombros, na largura dos quadris, para que eu tenha uma boa estabilidade lateral. Só que eu vou me posicionar agora de lado para vocês, de lado para a câmera. Então vejam bem, eu me encontro então com um afastamento relativamente pequeno dos membros inferiores, dos pés, como eu disse, largura do quadril ou dos ombros. Vou fazer, ao invés de manter o joelho estendido, aí vem um detalhe da técnica importante. Ao invés de manter o joelho estendido, eu tenho que manter uma leve flexão dos joelhos. Então, leve flexão dos joelhos. E agora, para alongar a região lombar da coluna vertebral, eu tenho que fazer uma flexão lombar da coluna, para que dessa forma a musculatura de quadrado lombar, eretores da espinha, que se posicionam na região lombar, sejam alongados. Então vejam bem, estou com a coluna numa posição ereta, natural, normal, com as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, e eu passo a fazer uma flexão lombar da coluna vertebral o mais acentuada possível. Dessa forma vocês vão verificar que o processo tifoide, o osso externo, esse osso frontal do tórax, ele vai se aproximar da região pubiana, da região do umbigo. Então se aproxima da região umbilical, se aproxima também da região pubiana. Quando eu faço esse movimento, que eu aproximo o osso externo ou da região umbilical ou da região pubiana, eu obrigatoriamente acabo fazendo uma flexão lombar da coluna vertebral e expondo os músculos da região lombar a um alongamento. Então essa é a posição que eu devo adotar. Para que eu não fique tensionando muito os membros superiores, eu relaxo os membros superiores. O mesmo eu faço com a cabeça, eu não fico tensionando a cabeça acima, que isso iria tensionar a região cervical. Eu solto, relaxo a cabeça, solto, relaxo ombros e cintura escapular. Já me encontro em grande flexão da coluna vertebral, semiflexão dos joelhos, e agora eu vou soltando o tronco à frente com uma flexão do quadril. Vejam bem, vou soltando. Levemente eu vou indo à frente, mantenho a leve flexão do joelho, não deixo estendido, leve flexão. Com isso eu garanto que os isquiotibiais, parte posterior da coxa, não entrem no trabalho, já que meu intuito, a minha intenção, meu objetivo é alongar a região lombar. Solto bem membros superiores, solto bem a região cervical. E aí vocês podem notar que dessa forma, se vocês fizerem esse movimento, vocês vão sentir a região lombar alongando, fazendo o trabalho. E aqui nessa posição, vou voltar agora à posição ereta, vocês podem perceber que a ação gravitacional ajuda fortemente no trabalho de flexionamento, já que eu encontro em pé e o meu centro de gravidade se desloca um pouco para frente durante a execução do movimento.
e todo o peso do meu tórax, cintura escapular, membros superiores e cabeça vai auxiliar, vai jogar uma carga gravitacional que auxilia no movimento de flexão lombar da coluna vertebral, e aí eu desço à frente e fico sustentando, soltando, relaxando bem a musculatura sobre a ação de carga gravitacional sobre essa parte superior do corpo que eu acabei de descrever para vocês. Então eu uso nesse tipo de trabalho, nessa técnica, eu uso o auxílio do fator gravitacional de uma forma mais intensa. Eu vou fazer essa mesma técnica agora sentado, também ao auxílio da ação gravitacional, só que não se torna tão intenso quanto nessa posição. É a mesma técnica na verdade, mas aqui em pé você sente um maior auxílio gravitacional. Vejam bem, semiflexão do joelho é fundamental para evitar que os isquiotibiais participem do trabalho, a ideia não é que eles participem. E fazer uma grande flexão da coluna vertebral também é importante para acionar a flexibilidade dos músculos da região lombar. Então agora eu vou fazer no colchonete para demonstrar para vocês a mesma técnica que eu fiz há pouco. Então eu vou girar um pouco aqui para ficar mais fácil de vocês verificarem. Então eu poderia ficar com o joelho estendido e acionar os posteriores de coxa e os isquiotibiais. Não é essa a ideia, eu flexiono um pouco. Com isso eu aproximo de novo o externo, a região do processo tifoide, a cicatriz umbilical, a região pubiana e faço uma flexão lombar da coluna vertebral, solto os membros superiores, solto a região cervical e vou à frente. Aqui o que pode acontecer? Nessa situação eu fiz uma flexão completa da coluna vertebral, desde a região cervical, região torácica e região lombar. Se nós tivermos, por exemplo, se você tiver a região cervical com menos flexibilidade que as outras regiões, lembre-se de manter o joelho semiflexionado, mas se você tiver essa região cervical menos flexível que as outras regiões, ao fazer esse movimento, você vai perceber uma intensidade de elasticidade muscular não na região lombar, e sim na região cervical. Por quê? Porque a região cervical ela apresenta um nível de flexibilidade menor do que a região lombar. E nessa posição, onde eu curvo todo o tronco, faço um movimento em C, à frente, parte anterior do corpo, parte posterior, e eu acentuo essa curvatura de toda a coluna vertebral, desde a região cervical, região torácica, região lombar, eu exponho toda a musculatura de cadeia posterior do tronco, incluindo a cervical, sobre o trabalho de alongamento e flexionamento. Então, se eu fizer esse movimento e sentir a região cervical anteriormente à região lombar, eu terei que aí erguer um pouco a cabeça para retirar o trabalho de flexionamento da região cervical e manter o trabalho específico sobre a região lombar. Como eu me encontro agora aqui, eu sinto a região lombar. No meu nível de flexibilidade, eu sinto corretamente ou de uma forma bem forte o trabalho de flexionamento da região lombar. Se eu relaxar a cabeça, eu acabo sentindo mais fortemente a região cervical, porque essa região vai entrar mais forte no trabalho e eu tenho um nível de flexibilidade um pouco menor na região cervical que na região lombar. Então vejam bem, o movimento a técnica é pequena flexão e aí grupar o corpo flexionando a frente. Nessa situação, se a cervical for mais acentuada, retira-se o trabalho da cervical, única e simplesmente elevando a cabeça. Dessa forma eu retiro a cervical do trabalho e continuo indo com o corpo à frente. Posso usar as mãos nas pernas para auxiliar no posicionamento do corpo, tensionando um pouco mais à frente, e vocês vão sentir fortemente a região lombar entrando no trabalho. Aí vocês vão graduar a intensidade, se querem um pouco mais intenso ou um pouco menos intenso, vocês vão ir mais à frente, se querem mais intenso, se querem menos intenso o trabalho, não irão com o tronco tão à frente, que o trabalho será um pouco mais brando, um pouco mais leve. De qualquer forma, essa é a técnica de execução que eu uso também a ação gravitacional, mas não tão pesadamente quanto na posição em pé, onde ela favorece muito mais o movimento de ir à frente, o movimento de flexão da coluna vertebral. Então essa é a técnica de alongamento que nós mostramos hoje no treino foco flexibilidade para vocês, para a região lombar, mas tem alguns detalhes que devem ser ao longo da técnica de execução cuidados, como eu demonstrei aqui para vocês. Sempre cuidem esses detalhes. Se o interesse for alongar toda a região, toda a cadeia posterior muscular do tronco, façam um movimento com a região cervical bem solta, como eu demonstrei aqui, vocês terão um trabalho para toda a região. Se o enfoque é mais na região lombar, façam como eu disse, elevem um pouquinho a cabeça e vocês estarão focando mais na região lombar. De qualquer forma, é uma técnica relativamente simples, com alguns cuidados a serem observados. Observando esses cuidados, vocês terão um bom trabalho de alongamento ou de flexionamento.
Esse então foi o treino em foco flexibilidade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa região muscular ela é importante ser alongada, principalmente para quem fica muito tempo sentado ou até mesmo muito tempo em pé ou carregando cargas. Então usem essa técnica e se utilizem de alongamentos para aliviar algumas dores musculares que porventura venham a ocorrer com vocês. Então esse foi o treino em foco flexibilidade de hoje. Até o próximo programa, um grande abraço. Se estão gostando da nossa série, do nosso programa, a gente sempre pede que divulguem aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus familiares, para auxiliar a que mais pessoas tenham contato com essas informações e possam se beneficiar das informações que estamos passando. Grande abraço pessoal, até semana que vem, aguardo vocês. Treino em foco flexibilidade, exercícios, técnicas de execução de flexibilidade. Foi uma pedida de você, nosso seguidor. E atendendo essa solicitação, o Treino em Foco então lança a série Treino em Foco Flexibilidade. Nessa série, nosso objetivo é mostrar para vocês diferentes exercícios